Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês. E, obviamente, que o Espírito Santo, o Espírito do nosso Pai, venha conduzir a nossa meditação, para que a gente tenha o entendimento aberto, para que então possamos saber qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para cada um de nós. Eu estava aqui meditando a respeito da promessa que Jesus fez. Aliás, é importante, muito importante, que você leia a Bíblia, mas não lê por ler, para tomar conhecimento dos fatos ali registrados, mas para você buscar na Bíblia a resposta para a sua aflição, sua necessidade, sua dor, seu problema, porque a Bíblia é a palavra de Deus e Deus se revela através dela, quer dizer, Deus se revela através dela para as pessoas. Eu lembro que quando era iniciante na palavra de Deus, puxa, cada texto que eu lia, cada promessa que eu lia, eu vibrava, porque o Espírito Santo confirmava no meu espírito que aquilo era verdade. Então, foi assim que Deus me criou, me fez. E é assim que Ele quer fazer com você também, amiga e amigo. Agora, o que acontece? Veja só a promessa que Jesus faz. Ele diz assim: se me amais, guardai os meus mandamentos, a minha palavra. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. A gente sabe que os discípulos tinham Jesus físico ali do seu lado, mas quando Jesus se afastava para orar sozinho, falar com o Pai, então eles ficavam assustados, com medo, frágeis, fracos. Por quê? Porque Jesus estava fisicamente com eles. Mas quando Jesus se afastava, eles temiam. Quando Jesus estava dormindo no barco e veio a tempestade, eles ficaram com medo. Por quê? Porque Jesus estava dormindo. Muito legal isso. Quando Jesus veio andando sobre as águas, eles temeram também. Eles, especialmente Pedro, pensou que era um fantasma. E disse: Senhor, se és tu, manda que eu vá ter contigo. E disse: vem. E Pedro, então, desceu do barco e andou sobre as águas. Agora, eu queria que você entendesse o seguinte. Aqui a promessa que Jesus fala, ele diz assim: se vocês me amam, vocês vão guardar a minha palavra. E eu, quer dizer, quem guarda a minha palavra? Para quem guarda a minha palavra? E eu rogarei ao Pai. Eu rogarei ao Pai. E Ele vos dará. Quer dizer, eu serei atendido. Ele vai dar para vocês outro Consolador, referindo-se ao Espírito Santo, para que fique convosco para sempre, não por enquanto. Depois Jesus foi morto, crucificado, ressuscitou e ascendeu aos céus. Então, quando foi no dia de Pentecostes, 50 dias da ressurreição de Jesus, então ele enviou o Espírito Santo
e os 120 discípulos lá no cenáculo receberam o Espírito Santo. E a partir dali, eles que receberam o Espírito Santo o tiveram dentro de si, não mais do lado. Agora Jesus não está mais do lado deles, mas dentro deles. Isso é extraordinário, fabuloso, porque você já imaginou você ter o Espírito de Deus dentro de você, fazendo morada 24 horas por dia em você? É isso que ele promete. Agora, é claro, ele promete para aqueles que o amam, aqueles que prezam a sua palavra. Como é que eu posso amar? Me diga, uma pessoa que eu não vejo, não sinto, não toco. Pois é, mas a palavra dele se faz presente, você pode senti-lo, tocá-lo, vê-lo através da palavra. Então, quando uma pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, é isso que acontece. O Senhor Jesus vem e faz morada dentro delas na pessoa do Espírito Santo. Muito bacana. Rogarei ao Pai e ele vos dará, ele garante, ele vos dará outro Consolador. E a bem da verdade é o seguinte, que as pessoas prezam mais o consolo deste mundo, não é verdade? Com licença. As pessoas prezam mais o consolo deste mundo, ou os consolos deste mundo, que é o dinheiro, que é a fama, é o carro, é a casa, é a família, enfim, amigos, é a cerveja. As pessoas prezam mais as distrações deste mundo, o próprio mundo, do que o próprio Deus. E aí fica difícil o Espírito Santo vir sobre essas pessoas. Não é impossível porque para Deus tudo é possível. Mas quando uma pessoa almeja, deseja entrar no reino de Deus, ela tem que ter consciência que ela tem que abrir mão do reino deste mundo. Ou seja, para ela receber o Consolador, o Espírito Santo, dentro delas, elas têm que abrir mão dos consoladores deste mundo. E isso que é o mais difícil, porque as pessoas andam mais pelo que sentem, pelo que veem, pelo que testam, pelos 5 sentidos, não é? Então, elas, quando lê a palavra de Deus, nem todas, claro, mas a maioria lê e não entende. Por que não entende? Porque não foi revelado para ela. E por que não foi revelado? Porque ela não tem interesse. Deus só se revela para aqueles que têm interesse, que estão buscando o Consolador. Estão buscando o Espírito ressuscitador, que é o Espírito Santo, o Espírito de Jesus. Então, há pessoas que buscam outros guias, querem receber o Espírito de fulano, beltrano, cicrano, não é? Há quem preze, não, eu tenho o Espírito do Dr. Fritz, e, enfim, você sabe, muitas pessoas, infelizmente, prezam mais os consoladores deste mundo e deixam a maior das promessas de Deus, uma das maiores promessas de Deus, que é o Espírito Santo, o Consolador, aquele que quando vem sobre a gente, nós não experimentamos mais a morte desaparece, porque Jesus diz, quem crê, quem vive e crê em mim, ainda que morra, viverá. Quer dizer, não morre. Não morre. Por quê? Porque tem o Espírito da eternidade dentro delas. É o Espírito Santo. E é isso que nós
estaremos focando, daqui a pouco, às 10 horas, 9h30, aliás, aqui no Templo de Salomão. Nós estaremos orando para as pessoas realmente interessadas. Se você vem para ver, eu quero ver o bispo, então melhor você não vir, não. Se você quiser vir por um outro motivo, não venha, não. Venha com um único motivo. Venha com o motivo focado em sair daqui cheia do Espírito Santo. Porque se isso acontecer com você, você será a pessoa mais feliz da face da terra. Não vai ter ninguém mais feliz do que você. Por quê? O Espírito do Criador dentro de você, já imaginou? É só parar e pensar um pouquinho. Poxa, eu ter o próprio Deus em espírito dentro de mim, o próprio Jesus dentro de mim, só Ele mesmo, mais ninguém, para fazer a gente realmente feliz e consolado dos problemas, das situações difíceis, ter um estímulo para manter-se na fé, pela fé e conquistando pela fé. Então, eu queria que você, ao vir, você que vai vir às 9h30, então venha preparado para receber o Espírito Santo. Se você realmente tem interesse, se você está buscando o verdadeiro Consolador, que é o Espírito Santo. Então, daqui a pouquinho, às 9h30, nós estaremos aqui no Templo de Salomão para interceder a Deus por aqueles que estão verdadeiramente interessados. Agora, preste atenção, nós começamos a reunião na hora certa, 9h30. E às 9h30 eu vou chamar as pessoas que vieram interessadas. Eu vou fazer a chamada logo no início da reunião, porque é isso que nós queremos, para que as pessoas interessadas, sedentas, as pessoas que amam a Deus de verdade, venham ser contempladas com o batismo com o Espírito Santo. Porque se isso não acontecer na vida das pessoas, a gente se sente o mais fracassado da face da terra. Tudo que nós fazemos, se não acontecer o selo do Espírito Santo nas pessoas que ouvem a palavra, as pessoas que recebem oração, as pessoas que estão interessadas realmente no Espírito Santo, em receber o Espírito Santo, então elas venham ser batizadas, porque é isso que tem que acontecer. Se você crê, você recebe. Você não precisa, para receber o Espírito Santo, você não precisa merecer, não. Para você receber o Espírito Santo, você não precisa ser membro da Igreja Universal, não. Você, para receber o Espírito Santo, só precisa de uma coisa: querer, ter sede. Eu quero o Espírito Santo mais do que tudo, mais do que a minha família, mais do que o meu casamento, filhos, dinheiro, sucesso, tudo. Você abre mão do reino deste mundo para buscar o reino de Deus, para ficar dentro de você. Daqui a pouquinho, então, nós estaremos juntos. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus, ou até daqui a pouco. Graças a Deus.